e saber como utilizar a ozonioterapia nesses pacientes, tá? Por isso que é importante saber da fisiologia do ozônio, porque você sabendo fisiologia não tem segredo. Você sabe se vai ser bom ou se não vai ser bom para a patologia do seu paciente, tá? E fora isso também, o óxido nítrico, gente, melhora a atividade dos neurônios. Então, contribui muito para pacientes que têm doenças neuronais aí, né? Porque vai melhorar ali a condução, a atividade dos neurônios. Então, fora isso, né? Essas doenças aí que nós temos hoje, Parkinson, Alzheimer, demência, né? Todas essas doenças, o ozônio também vai fazer o quê? Além de estimular o óxido nítrico, ele vai estimular a síntese de neurotransmissores, ajudando por demais esses pacientes. Então, ozonioterapia é um excelente coadjuvante no tratamento, né, de pessoas que têm depressão, que têm síndrome do pânico, crises de ansiedade. Então, é um tratamento complementar, é um tratamento coadjuvante que vai ter excelentes resultados, tá? Fora isso também, né? O ozônio ajuda no que? Emagrecimento. Por quê? Além do ozônio ser lipolítico, o ozônio também, gente, reduz processos inflamatórios. Então, o que é a obesidade, né? Obesidade é um processo inflamatório. Então, tudo aquilo que nós fazemos para desinflamar o organismo emagrece. Então, vocês vão ver, por exemplo, pacientes, né? Eu atendo muitos pacientes e quando eu estou fazendo tratamento neles, eles falam assim: nossa, eu emagreci. Por quê? Porque nós estamos trabalhando para reduzir os processos inflamatórios desse corpo. E quando isso acontece, nós reduzimos os processos inflamatórios, nós também reduzimos o peso do paciente. O paciente consegue emagrecer, tá? Então, é maravilhoso aí também no emagrecimento. E fora isso, também o ozônio estimula o quê? Fator de necrose tumoral. Esse fator de necrose tumoral, ele vai aumentar a lipólise no adipócito. Então, para quem quer emagrecer, né, precisa associar, então, ozonioterapia para acelerar esse processo, suplementação, dieta. Lembra que o ozônio não faz milagre sozinho, né? Nós precisamos associar, mas quando a gente faz ozonioterapia, nós estamos acelerando esse processo, porque ele vai fazer a lipólise, ele vai diminuir os processos inflamatórios. E olha só, o emagrecimento, gente, é muito complicado, né? Porque tem pessoas que começam, por exemplo, uma dieta, tá? Eu já passei muito por isso também, por isso eu falo por experiência própria sobre emagrecimento. Eu passei um ano fazendo dieta com a nutricionista, tudo certinho, e eu não consegui emagrecer 1 grama. Eu perdi 1 quilo, depois voltava de novo, não saía daquilo, sabe? Era assim, era um processo muito, mas muito lento. Até depois eu entender que processos inflamatórios, né, fazem com que nós também tenhamos o ganho de peso. Então, quando eu comecei a tratar a inflamação no meu organismo, eu comecei a ter resultados mais rápidos no emagrecimento. Aí eu tive respostas. Porque não adianta o paciente estar todo inflamado e você entrar, por exemplo, com suplementação, porque ele não está absorvendo, e aí você vai entrar com a suplementação, não vai resolver nada. Tem gente que toma um monte de remedinho aí para emagrecer, aí fala assim: ah, esse remedinho aqui é uma porcaria, não funciona. Não é que o remédio não funciona, é porque o seu organismo não está respondendo. Lembra que ontem eu falei, nós falamos muito sobre isso, sobre a resposta dos nossos tratamentos, né? Quando o paciente está muito inflamado. Então, é isso que acontece. A resposta é lenta. Então, você pode ter o melhor protocolo do mundo, o melhor tratamento do mundo. Se você não limpa o terreno biológico do seu paciente, não vai ter respostas, tá? E no emagrecimento é a mesma coisa. Então,
Esse fator de necrose tumoral também, ele vai fazer o quê? Ele vai inibir a sinalização dos receptores de insulina. Então, pacientes diabéticos, meu Deus, ozônio é maravilhoso. Podem fazer, desde que não esteja descompensado, tá bom? Pacientes com resistência insulínica, né? Tem muitos pacientes com resistência insulínica, é o que mais tem. Se você olhar, analisar muito bem o seu paciente, a maioria já está com o pezinho lá, né? Então, o que acontece? Quando nós temos níveis elevados de ácidos graxos circulantes no nosso organismo, isso vai desencadear o quê? Uma resistência à insulina. E o ozônio, gente, o ozônio ama, ele ama ácidos graxos, ama. Então, a primeira coisa que ele vai fazer quando ele entra no organismo é procurar o tal do ácido graxo, ele ama. E o ozônio também, ele ama baixas temperaturas, ele ama frio. Então, a duração do ozônio em temperaturas baixas é maior. Então, quando a gente consegue entender tudo isso, né, todo esse processo fisiológico, fica muito mais fácil a gente entender, fazer essas coerências aqui, tá bom? Então, o que acontece? O paciente que tem resistência insulínica, ele tem excesso de ácidos graxos ali que estão circulando no corpo dele, né? E o ozônio vai lá e oxida esses ácidos graxos. E consequentemente, vai ajudar esses pacientes também que têm resistência insulínica.